Olá, meu nome é Alba Valéria Baense e eu sou uma das professoras responsáveis pela apresentação da sala de aprendizagem número 6, com o título Projeto Político-Pedagógico e a Mentoria de Diretores. Vamos começar destacando a ementa da nossa sala de aprendizagem, que está disponível no texto base, que vai fundamentar teoricamente os temas previstos. Então, discutiremos sobre a elaboração do projeto político-pedagógico, o PPP, como um processo democrático e participativo, as etapas do PPP na mentoria, diagnóstico da escola, levantamento dos desafios e hipóteses de solução e, por fim, o plano na mentoria de diretores. Já os objetivos gerais dessa sala são conhecer o caráter processual do PPP, não apenas como um documento, mas como um procedimento coletivo, democrático e interativo, saber do caráter pedagógico e fazer o diagnóstico da escola pelo projeto político-pedagógico, elencar os desafios da escola para compor esse documento e, finalizando, estabelecer um plano na mentoria de diretores com hipóteses de solução. Para a gente iniciar essa conversa, propomos um movimento de inflexão, que é um certo afastamento, de descaminho, sobre o projeto político-pedagógico e o seu processo de elaboração, trazendo algumas reflexões sobre esse documento de tanta relevância para a escola. Um dos principais documentos norteadores do trabalho pedagógico de uma instituição de ensino é o projeto político-pedagógico, também conhecido por PPP. Esse documento corresponde a um conjunto de diretrizes organizacionais e operacionais que expressam e orientam as práticas pedagógicas e administrativas da escola, conforme as normas do sistema educacional. Para melhor compreensão desse documento, nós vamos analisar a sua nomenclatura, pois ao resgatar a origem de uma palavra, o significado, o sentido expresso nelas são fortalecidos. Então, por que é um projeto? Porque reúne propostas de ações concretas a serem executadas durante um determinado período. Está constantemente em construção. Por que é político? Porque considerar a escola como um espaço de formação de cidadãos conscientes, responsáveis e críticos, que atuarão individual e coletivamente na sociedade, modificando os rumos que ela vai seguir. Por que ele é pedagógico? Porque define e organiza as atividades e os projetos educacionais necessários ao processo de ensino-aprendizagem. Diz respeito à reflexão sistemática sobre as práticas educativas. Para abarcar essa dimensão política e pedagógica, o processo de elaboração do PPP tem sua essência na coletividade, no diálogo, na participação da comunidade escolar, atividade exigente que se expressa na escola com ações convergentes para o mesmo objetivo. Frente a esse panorama, nós destacamos a importância do diretor como principal responsável por promover a mobilização de todos e todas, para que o PPP seja construído e reconstruído coletivamente. Por isso ser tão importante conhecer os problemas da escola, aprender sobre a realidade e considerar as comunidades de dentro e de fora da escola. A construção e a reconstrução do PPP estão estreitamente vinculadas à particularidade de cada segmento da comunidade escolar. Desse modo, inicialmente é preciso mobilizar os segmentos da comunidade escolar a fim de que compreendam a importância da sua participação nesse grande planejamento da instituição de ensino e que precisa começar a partir de um diagnóstico da unidade escolar onde estão inseridos. Aqui nós trazemos um conceito de Celso Vasconcelos que nos diz que diagnosticar significa ir além da percepção imediata, da mera opinião, do grego doxa, ou descrição, e problematizar a realidade, procurar aprender suas contradições, seu movimento interno, de tal forma que se possa superá-la por uma nova prática, fertilizada pela reflexão teórico-crítica. No diagnóstico, a gente estabelece, então, uma análise mais específica sobre a realidade escolar que temos. Contudo, vai além dos limites estreitos de um levantamento de dados e informações referentes à realidade escolar, pois requer também a leitura e interpretação dos fatos, à luz da filosofia político-pedagógica. Podemos dizer que o diagnóstico situa a distância do nosso ponto de partida, a realidade que temos, para o nosso ponto de chegada, a realidade que queremos. Se entendermos, então, que o diagnóstico ultrapassa o mero levantamento de dados e também não se trata apenas de fazer críticas focadas em aspectos negativos ou as fragilidades da instituição escolar,
Na verdade, o diagnóstico viabiliza também a identificação das potencialidades, dos pontos fortes, aspectos positivos da realidade escolar. Nessa relação dialetizada, temos a identificação, via diagnóstico, tanto das fragilidades como das suas potencialidades. Nessa perspectiva de elaboração do diagnóstico da escola, podemos problematizar a partir de alguns questionamentos que são: qual a concepção de escola e de educação que queremos nos veicular hoje? Qual a função da escola? Como esta se relaciona com a sociedade? A partir desses questionamentos, os diretores escolares se colocam em permanente sintonia com a sua realidade, possibilitando maior envolvimento e compromisso com o que a comunidade escolar necessita e almeja alcançar. Dessa forma, é preciso que o PPP seja um documento vivo e conhecido por você e por todos e todas. Somente conhecendo poderá valorizá-lo frente à comunidade escolar. Pensar o PPP é pensar a escola, o que está longe de ser somente uma atividade burocrática. A partir do momento que esse documento está articulado às necessidades da população que atende, suas concepções e ações de trabalho passam a estar relacionados com a possibilidade de emancipação e transformação social via conhecimento. No processo de construção e reconstrução do PPP, é importante a observação de alguns fatores e suas características, e que organizam o trabalho pedagógico e orientam a escola no cumprimento de sua função social, buscando assegurar o sucesso da aprendizagem do estudante. Esses fatores e suas características que contribuem para a organização do trabalho pedagógico estão aqui descritos para que sejam estabelecidos critérios de observação e análise do PPP. Porém, nós destacamos que esses fatores não estão aqui apresentados em ordem de prioridade. Por isso, estabelecemos sua disposição por ordem alfabética. Fatores culturais são aqueles que expressam as experiências que a escola julga importante desenvolver e ou compartilhar com os seus alunos. Abarcam os critérios de convivência do dia a dia dentro da escola, da sala de aula. Esses fatores aparecem quando a escola aborda o respeito às diferenças, religião, gênero, raça, etnia, ou mesmo a valorização e o respeito pela comunidade, isso é, pela sua cultura ou pelos padrões culturais. Os fatores econômicos são aqueles que explicitam as questões referentes ao financeiro da escola, como, por exemplo, projetos públicos e ou privados, que foram ou serão financiados. Ou mesmo aparecem as características da escola referente à infraestrutura, que devem ser avaliadas e modificadas, conforme os recursos financeiros. Além de dados que indicam o bairro em que a escola está localizada, assim como o perfil econômico da comunidade e dos seus estudantes. Os fatores filosóficos são aqueles que revelam os fundamentos filosóficos da escola. Às vezes são chamados da missão da unidade escolar, como, por exemplo, que tipo de ser humano queremos formar, o que desejamos como sociedade, que escola queremos. Já os fatores pedagógicos são aqueles que estabelecem os conceitos de ensino-aprendizagem, ou a identidade pedagógica da escola. Nesse universo de muitos fatores, nós podemos destacar a busca pela gestão democrática, isso é, uma preocupação de construir espaços coletivos, ou da efetiva participação deliberativa em que colegiados, como o conselho escolar, conselhos de classe e grêmio estudantil da escola, têm o poder de decisão. Também podemos destacar a gestão participativa, o envolvimento da comunidade, conteúdos e o currículo escolar, avaliação escolar, institucional e de larga escala, evasão, abandono e desistência, inclusão de alunos especiais, acessibilidade, inclusão tecnológica e digital, formação continuada dos profissionais de educação. Sobre os fatores políticos, são aqueles que aparecem quando são citadas as leis, federal ou estadual, legislações ou os regimentos que estruturam a escola. Por vezes estão ligadas às formas burocráticas. Também é perceptível quando são pontuadas as políticas públicas de um Estado, de uma forma específica. As questões referentes à valorização do magistério também variam conforme o Estado federativo. E, por fim, os fatores sociais são aqueles que evidenciam toda a história da escola. Além disso, fica notória sua relação com a sociedade atual ou mesmo a relação escola e trabalho. Para além desses fatores, é muito importante também verificar quais são as maiores dificuldades apresentadas no PPP, quais são as suas propostas para poder enfrentá-la.
Aqui resgatamos o conceito de cultura colaborativa que já foi apresentado nessa formação em salas de aprendizagens anteriores. Então, para rememorar, cultura colaborativa envolve interações, diálogos e análises através das trocas, tanto na forma de ser quanto de produzir saberes, relacionados à prática. A cultura colaborativa não surge espontaneamente em atividades do cotidiano escolar, mas através de trabalho com toda a equipe, com vontade de instaurar essa perspectiva. Muitas instituições gostam de reforçar como a colaboração impulsiona a inovação. A colaboração acontece em quase todos os espaços escolares, porém, nem toda escola tem uma cultura colaborativa. Então, qual a diferença? Uma cultura colaborativa é aquela em que a colaboração é regular e deliberada. A colaboração não acontece apenas se alguém decidir que ela deve ocorrer. Em vez disso, ela é integrada à forma como as pessoas fazem seu trabalho todos os dias e as atitudes em relação a esse trabalho. Na essência, uma cultura colaborativa valoriza a ideia de que as pessoas são melhores juntas. Ela está centralizada na ideia de que a inteligência coletiva leva às soluções mais criativas. Essa busca por soluções criativas faz com que muitas escolas procurem maneiras de se tornarem mais colaborativas. E a gente vê cada vez mais que a colaboração é uma das formas mais poderosas de gerar inovação. Uma cultura colaborativa alimenta a inovação, trazendo à tona o que há de melhor nas pessoas. Quando as pessoas sentem que fazem parte de um esforço em equipe, se tornam mais estimuladas, produtivas e adaptáveis. A colaboração cria sentimentos de comunidade e envolvimento. As culturas colaborativas são culturas transparentes. Em uma cultura colaborativa, os líderes compartilham com franqueza notícias e informações, sejam elas boas ou ruins. Quando numa escola não tem uma conversa interna sobre algo que deu errado, ela perde a oportunidade de aprender com a situação. Em uma cultura colaborativa, o mais importante não é que você ou sua equipe sempre vença, é que você aprenda com tudo e torne sua escola um espaço melhor compartilhando o que aprende. A colaboração flui nos relacionamentos com base na confiança, e esses relacionamentos não surgem de repente. Geralmente, esses dois tipos de trabalho, o trabalho em equipe e o trabalho colaborativo, são confundidos na prática, mas na verdade eles são semelhantes, mas diferenciados. O trabalho em equipe significa que temos uma ação ou tarefa para resolver em conjunto, e cada um é designado para realizar uma parte. O trabalho colaborativo pode ser realizado em conjunto ou não, mas deve ser colaborativo. Isso é, tem que ter a colaboração de todos os integrantes. O trabalho colaborativo está relacionado às formas como os profissionais de educação trabalham juntos. Nesse contexto, a colaboração diminui a pressão individual de realizar um trabalho e, ao mesmo tempo, possibilita mais proveitos de recursos e saberes existentes na escola. Com isso, o trabalho colaborativo fundamenta-se na suposição de que os sujeitos aprendem melhor quando interagem com os demais sujeitos que se relacionam, por meio de novas ideias e conhecimentos, com características de compartilhamento. Nessa perspectiva de pensar e repensar a escola a partir do seu projeto político-pedagógico e realizando um diagnóstico sobre a luz da cultura colaborativa, é importante que se identifiquem os principais desafios da escola. Apresentamos aqui alguns, mas não os únicos, que em geral são convergentes às unidades de ensino, como a evasão escolar, desmotivação dos estudantes, uso e acesso às tecnologias, formação de professores, pouca participação das famílias. Nesse sentido, identificar os desafios de sua escola faz parte do processo metodológico da mentoria e que já reconhecemos não ser uma tarefa fácil, pois sabemos a dificuldade da escola em identificá-los logo de início. Esse é um dos contratempos que pode ocorrer com facilidade. Ter que identificar os problemas no começo do processo demanda reflexão sobre suas causas e consequências, um momento cuidadoso para não culpabilizar pessoas. Outro contratempo é que, ao identificar esses desafios, o problema deve implicar em mudanças
que também gera desequilíbrio e desconfortos. Daí advém a resistência, pois ao verificar quais são os principais desafios na escola, é quase automática a obrigatoriedade que os educadores busquem soluções e mudanças, o que muitas vezes pode gerar algum tipo de instabilidade e desalento. Por isso, como estratégia para reflexão sobre os desafios da escola, sugerimos aos diretores da mentoria a realizarem um brainstorm, uma tempestade cerebral, uma tempestade de ideias em suas escolas, a fim de possibilitar o reconhecimento e a análise de desafios mais latentes, com foco nas ações mais propícias a serem realizadas. Para a realização dessa técnica, indica-se utilizar a ferramenta Mentimeter, que é uma plataforma online que permite criar apresentações interativas e possibilita que as pessoas participantes respondam a vários tipos de pergunta através de um link, em que os participantes escolhem 2 desafios e ou necessidades que consideram mais importantes. É aconselhável que a escola salve a sua nuvem de palavras ou de frases em um arquivo em PDF, pois faz parte do método que todos tenham essas figuras à mão. É fundamental, antes de aplicar o Mentimeter, que o diretor sensibilize todos aqueles que vão participar quanto a esse exercício de pensar sobre os desafios da escola. Quando se pretende identificar os desafios, é importante averiguar problemas que já aconteceram ou vêm acontecendo há algum tempo na unidade escolar. Também é importante pensar em conhecer algo novo, algumas mudanças fundamentais que têm início no presente e que a escola pode se permitir assentir, assim como pensar em projetos futuros, as possibilidades e expectativas conforme metas traçadas pela escola. O próximo passo será organizar uma sistematização dessas ideias, apresentá-la para os atores da escola e, a partir dos desafios elencados, de forma coletiva, pensar hipóteses de solução. Mas isso é papo para a próxima aula, onde iremos nos aprofundar um pouco mais sobre esses temas. Bem, espero que tenham aproveitado o conteúdo até aqui. Bons estudos para você!